Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView ou QGIS. Eu sou Imar Lopes, pesquisador do INPE em São José dos Campos e instrutor desse curso na modalidade online oferecido pela Celper Capítulo Brasil. Vocês devem ter visto a chamada desse curso. Esse curso permite, então, que você aprenda o geoprocessamento, né, fazendo uso ou do aplicativo TerraView do INPE ou do QGIS. Ambos aplicativos aí são gratuitos, de código aberto, né? E você, então, não terá custo nenhum de utilização desses softwares. Muito bem, essa então é a nossa primeira parte do curso e ela é dividida em várias aulas. E essa primeira aula, inclusive, ela é bastante teórica, né? Mas ela é dividida aí em parte A, B e C. Então vamos aí à nossa primeira parte do curso. Bom, essa parte A, né, aula 1A, nós vamos falar aí sobre a introdução a SIGs e os principais conceitos. Bom, e se vocês chegaram até aqui, né, tiveram acesso aí a chamada desse curso, né, de geoprocessamento, então vamos ver o porquê de aprender geoprocessamento. Então, o geoprocessamento, se você utilizar, né, ele vai permitir você trabalhar com a informação que possui alguma componente geográfica, isso é, ele tem alguma localização na superfície terrestre. Então, é a ocorrência de um crime, a ocorrência de um solo contaminado, a ocorrência de um deslizamento de terra, é a localização de uma quadra na área urbana, né, de um lote, de um arruamento, qualquer coisa, né, um poste, qualquer coisa que esteja localizada no espaço e você tem interesse em ter essa informação registrada, né, dentro de um SIG, né, dentro do sistema de geoprocessamento, com certeza você vai usar essa ferramenta. Então, o geoprocessamento, nós vamos ver que ele representa a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar essa informação geográfica. E nós podemos dizer se o onde, isso é, a localização é importante para o seu negócio, com certeza o geoprocessamento será a sua ferramenta de trabalho. Bem, antes de ver alguns conceitos, nós temos que falar um pouco aqui do histórico, né, para vocês entenderem até no Brasil, aqui no caso do INPE, como que a gente chegou até hoje aí, nessa área do geoprocessamento. Então nós temos aí, desde os anos 50, as primeiras tentativas de automatizar, né, processamento de dados para redução de custos, né, na produção e manutenção de mapas, né, mas ainda de forma bem primitiva. Já nos anos 60, né, no Canadá, nós tivemos o primeiro inventário de recursos naturais totalmente informatizado, mas eram sistemas especialistas ou dedicados, com hardware e software específico para essa aplicação no Canadá. E aí surgem então os primeiros sistemas de informações geográficas dedicados, né? Depois, nos anos 70, realmente surge a expressão Geographic Information System, os famosos SIGs, né, ou GIS. E também, paralelo, nós tivemos ao desenvolvimento dos sistemas CAD, né? Enquanto os SIGs aqui já começavam a tratar a informação geográfica, né, em sua latitude e longitude, os sistemas CAD, em um sistema cartesiano plano, em coordenadas de papel, você tinha a possibilidade de traçar ali elementos também geográficos nesse sistema CAD. Inclusive, algumas prefeituras, ou muitas prefeituras aí pelo Brasil, utilizavam sistemas CADs aí nas plantas municipais. Mas esses sistemas eram de alto custo e baseados em computadores de grande porte, né? Somente algumas companhias tinham a capacidade ou o recurso aí para ter os SIGs ali prontos para serem utilizados.
Então eram sistemas eminentemente comerciais, porque além do software, tinha também o hardware, que era muito caro para serem adquiridos por qualquer pessoa. Eram mais as instituições públicas e privadas que começavam a ter acesso aos SIGs. E aqui a gente tem o exemplo do INPE, né? Em 1974, o INPE adquiriu aí por US$ 1 milhão o Image 100, né? Que é o famoso I100, um software de tratamento de imagens que foi adquirido exatamente em função do INPE ter instalado uma antena para recepção das imagens do satélite Landsat 1, né? Então, quando o Brasil começou a receber as imagens, nós adquirimos esse sistema de tratamento de imagens que ocupava praticamente uma sala enorme aqui dentro do INPE. Então, você tinha as imagens que eram recebidas através de fitas CCT, né, que eram lidas aqui no computador, e você carregava frames, áreas pequenas aqui da imagem, com uma resolução de 512 linhas por 512 colunas. Então, numa telinha de computador aqui, você conseguia visualizar a imagem, fazer processamento, composições coloridas, né? E a memória RAM desse computador ocupava aqui um gabinete todo desse, como o tamanho de uma geladeira aqui, para armazenar somente 2 megabytes de memória RAM. Então, para vocês terem uma ideia, que hoje qualquer microcomputador tem a capacidade muito maior desse ambiente todo aqui que foi adquirido nos anos 70. Bom, depois nos anos 80 nós temos a popularização, né, do, 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 de computadores através dos primeiros PCs, né, que trabalhavam lá com ambiente MS, DOS. Você ainda não tinha o ambiente Windows, né, mas você já tinha microcomputadores aí que permitiram exatamente a popularização dos ambientes de geoprocessamento. E foi criado aí nos anos 80, né, o National Center for Geographic Information and Analysis, que marca aí o estabelecimento da disciplina do geoprocessamento. Isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, nós tivemos em 84 a criação da Divisão de Processamento de Imagens, a qual eu também tive o prazer de ser chefe dessa divisão nos anos aí mais recentes. E depois, em 86, né, a DPI ela desenvolveu não só o software, mas também o hardware, né? Ela desenvolveu uma placa gráfica para trabalhar nos sistemas de PCs, né, de microcomputadores pessoais. Você instalava uma segunda placa gráfica justamente para poder carregar as imagens, ou né, que era do CITIM, que era o Sistema de Tratamento de Imagens, ou os mapas, né, no ambiente SIG, que era o SGI do INPE. Também um sistema que era comercializado justamente por causa do desenvolvimento dessa placa gráfica. Então você tinha algumas empresas aí que cuidavam da comercialização desse ambiente aqui pelo Brasil. Depois, nos anos 80, né, começa a surgir os primeiros softwares livres, né, e no INPE a gente teve também a liberação do Spring, né, como software livre, e com isso aí você tem uma popularização muito maior aí dos usuários de geoprocessamento. Então, no ano de 91, nós tivemos início ao desenvolvimento do Spring, que era o Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, que praticamente integrava as ferramentas do Sistema de Processamento de Imagens e também do SIG SGI, né? E posteriormente, só em 86, foi lançada a versão 3, né, para sistemas operacionais Windows. Nos anos 2000, nós temos aí no geoprocessamento a ênfase e publicação de dados pela internet. Então começa a surgir as primeiras ferramentas aí de distribuição e acesso de dados, visualização de dados pela internet. Paralelo, no ano 2000, nós tivemos aqui no INPE o início do desenvolvimento da TerraLib, que já era um outro ambiente, né, de programação que permitia desenvolvimento de sistemas de geoprocessamento. E o TerraView foi exatamente o aplicativo criado sobre a TerraLib,
né, como exemplo de aplicação da TerraLib para tratar aí os dados geográficos. Então, só que o TerraView nessa época aqui era um sistema dedicado, isso é, a forma de armazenamento em bancos comerciais como Oracle, Postgres, era um formato proprietário do INPE. Depois, nos anos 2010, né, com a ênfase aí de dados espaço-temporal, né, já começa a ter a necessidade de você trabalhar não só uma data específica, mas usar processamentos de imagens também, considerando a variável temporal aí. E aí tem, nessa época aqui, tem avanço aí na criação de cubos de dados por diversos locais aí do mundo. Aqui no INPE, no ano de 2016, a TerraLib, que era um formato de armazenamento proprietário do INPE, passa a aderir os padrões de armazenamento do OGC, tanto de armazenamento como processamento, né, de dados vetoriais e matriciais, adere a um padrão internacional de mercado. Depois, nos anos 2020, você nota aí a febre, né, na utilização aí de drones e vantes aí para mapeamentos, atendimentos a áreas afetadas por desastres, né? Surge o uso aí de linguagens de programação como Python e R para otimização de processamentos, né? E com isso também surge uma quantidade grande de APIs para desenvolvimento em aplicações web. Então hoje é muito fácil aí você ter técnicos aí da área de informática desenvolvendo aplicativos WebGIS usando essas APIs de mercado. Aqui no Brasil, em 2019, surge no INPE o projeto, né, Brasil Data Cube, que permite aí trabalhar também um grande volume de dados, né, com imagens do Sentinel, do Cibers, do Amazônia 1, né, em arquitetura de cubo de dados para tratar não só o espaço, mas como o tempo, né, para as imagens adquiridas aí de forma sistemática. Bom, e como exemplo pioneiro, a gente pode voltar lá nos anos 1854, quando a cidade de Londres vivia, nessa época, uma febre de uma epidemia de cólera. Né? Então, nos anos aí, 1854, o Dr. John Shaw teve a brilhante ideia de colocar num papel, né? Não existia computador ainda, era um produto cartográfico ali, analógico, em papel. Você tinha o arruamento ali da cidade de Londres e ele teve a brilhante ideia de plotar as estações de tratamento de captação de água, né, as bombas manuais aqui para poder pegar a água, e também os pontos de ocorrência de cólera. Não? E aí ele notou, né, que algumas áreas da cidade tinham uma maior ou menor concentração de cólera, né, e por uma simples correlação espacial entre os pontos de poços de abastecimento com os pontos de ocorrência de cólera, ele chegou à conclusão que era a água contaminada, né, em alguns desses poços, que era o vetor ali da transmissão da cólera. E na época, então, se optou por lacrar esses poços, né? Existe até umas fotos aí na internet com, com esses poços aqui na rua acorrentados para a população exatamente não tirar a água desses poços. Então, um exemplo clássico da literatura você encontra em diversos livros aí no mercado de geoprocessamento. Bom, mas os dados geográficos, o que eles têm de especial? A gente costuma dizer que a natureza do dado geográfico ela é dual, porque além da localização, ele tem também os atributos descritivos. Então, a localização representa aonde o fenômeno ocorre. A gente vai ver que através de um ponto, uma linha, um polígono, você representa os objetos geográficos num computador, né? Ou também através de pixels, né? A gente vai ver que a representação matricial também tem a localização.
e atributos descritivos, que descrevem o fenômeno na forma de informações tabulares ali, né, de diversos tipos, né, descrevendo o fenômeno. Então, os dados espaciais e a sua representação em um computador fornecem diferentes percepções do espaço. Então, através da geometria e dos atributos descritivos, nós vamos ver aqui algumas diferentes maneiras de perceber o espaço geográfico. Então, aqui nós temos a localização aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? E a primeira imagem aqui em cima, ou primeira figura aqui em cima, você tem o espaço geográfico representado por pixels, ou isso é, uma imagem de satélite. Tá? E nessa imagem de satélite você nota claramente aqui as regiões de ocupação urbana, com essa cor mais a rosa aqui, né? E a coloração em verde aqui a região de mata, e em azul aqui os corpos d'água. Eles estão com essas cores, né? Porque depende aí da composição colorida que são feitas aí nas diferentes bandas de um satélite de sensoriamento remoto. Essa é inclusive uma parte do nosso curso que será tratada mais à frente, né? Que é a utilização de imagens de satélite e poder extrair informações dessas imagens através de técnicas de processamento e classificação de diferentes satélites aí, livres ou até comerciais. Bom, uma outra maneira de perceber esse mesmo espaço é através de regiões delimitadas por polígonos. Então, o espaço aqui, né, passa a ser agora delimitado fisicamente por áreas, e cada uma dessas áreas pode ter ali alguma informação alfanumérica associada. Então, em cada ponto desse aqui, por exemplo, eu poderia ter ali uma informação, por exemplo, socioeconômica. Por exemplo, a renda familiar ou o índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, qualquer informação alfanumérica associada a cada parcela dessa do espaço geográfico. Então, essa é uma maneira de tratar essa região aqui do Rio de Janeiro. A outra maneira seria transformar esses pontos aqui, que é o centro do polígono de cada um desses setores censitários, né, que na verdade é o setor censitário do Rio de Janeiro, né, numa imagem. Então, existem técnicas de processamento aí geográfico que permite converter aqui em uma imagem, né? Então, você passa a ter pixels aqui em toda a área da cidade do Rio, e as regiões mais escuras, com menores valores ali do IDH ou da renda, né? E as regiões mais claras, os maiores valores. E aí você tem uma noção espacial de forma contínua. Então, essa então uma terceira maneira de perceber o espaço geográfico aqui como uma superfície de decisão, né? Uma área contínua aí para tomada de decisão em aplicações socioambientais. Aqui, de forma semelhante, aqui o estado de São Paulo, agora representado por cores, né, de forma discreta, quer dizer, o espaço aqui como subdivisão planar, onde cada município tem um valor do IDH. Então, as cores em azul aqui, as de maior IDH, de verde, amarelo até laranja, as de menores valores do IDH. Tá? Então, você nota a região aqui do Vale do Ribeira, a região mais pobre aqui do estado de São Paulo. Né? E aí, quando você converte esses valores aqui discretos em uma coisa contínua através de uma imagem, né? Então, o que me interessa aqui é a imagem em níveis de cinza, apesar da gente estar vendo também a divisão planar por cima, mas me interessa aqui é a variação contínua agora do espaço geográfico aqui do estado de São Paulo. Então, diferentes maneiras de visualizar o espaço geográfico. E uma outra maneira também aqui de perceber o espaço geográfico em função das técnicas de processamento. Então, aqui a região de Poços de Caldas, né? Você teve aqui as áreas com indicativos aqui de potenciais mineralizações de urânio, usando uma técnica, né? Então, o que é verde está indicando que tem possibilidade de encontrar o minério, ou
né? E áreas brancas onde não tem ou tem uma baixíssima probabilidade de encontrar o minério de interesse. Já utilizando uma outra técnica de processamento, agora com uma variação de baixa, média, alta ou muito alta, né, indicando áreas mais restritas, né, onde realmente você tem grande chance de encontrar o minério no teor adequado ali à sua extração. Tá? Então, dependendo também das técnicas de análise que você vai estar utilizando aí no geoprocessamento para definir essas superfícies de decisão, né? Porque uma hora você vai botar um limite e dizer, olha, a partir de determinado valor de urânio me interessa para extrair esse minério. E aí você tem a localização dele de forma mais precisa, dependendo da técnica. Então, esse é um trabalho realizado por um colega aqui do INPE, de um trabalho que está publicado aí nas revistas. Aqui também a percepção do espaço em função de clusters de eventos pontuais. Então, imagina que isso daqui é ocorrências de homicídio, né? Então, os setores censitários aqui do Rio de Janeiro sendo mapeados aqui por uma imagem ao fundo colorida aqui indicando as áreas com uma maior concentração de eventos pontuais, como crimes, doenças, coisas desse tipo. E por último aqui a percepção do espaço agora considerando a variação temporal. Tá? Então imagina que no tempo 1 você tem esse cenário, no tempo 2 esse cenário, no tempo 3 um terceiro cenário, que poderia inclusive representar um cenário futuro. E aqui é o exemplo de um colega do INPE, né, o Tiago, que fez uma simulação de um escoamento superficial de água, utilizando um espaço celular aqui do TerraView para projetar aqui o escoamento de água, que seria útil, inclusive, nessas aplicações hidrológicas e aí de inundações. Né? Aqui um outro exemplo, fazendo a simulação do espaço aqui nessa questão ambiental aí de desmatamento. Então, poderia criar um cenário do tipo, se eu pavimentar um trecho aqui dessa rodovia que passa aqui nessa região, qual vai ser o impacto no desmatamento daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, fazer a projeção para o futuro aí de eventos de desmatamento. Então, essas são só algumas maneiras aí de perceber o espaço, né? E a gente vai tratar, uma parte deles aí a gente vai tratar nesse curso. Bom, e nós temos também aí o conceito de SIGs, né? E no geoprocessamento, quando você tem esses dados organizados, analisados, interpretados e apresentados de forma útil para um determinado problema ali, para uma tomada de decisão por um gestor qualquer, né? Você transforma a informação geográfica num dado útil para alguém utilizar. E isso a gente vai ver que é feito através de SIGs, né, de sistemas de informações geográficas. Então, o geoprocessamento é um conceito bem mais amplo, né, e o SIG é uma especialização de um sistema de geoprocessamento. É que a gente tem outros sistemas de geoprocessamento que não são SIGs, tipo um sistema de cartografia automatizada. Ele não tem as ferramentas tradicionais de um SIG, mas ele, como mexe com a componente geográfica, ele é considerado também um sistema de geoprocessamento. Então, os SIGs, ou SIG, ou GIS em inglês, são as ferramentas computacionais do geoprocessamento. Então, a característica principal ali do SIG é exatamente na capacidade de integrar dados geográficos vindos de diferentes fontes em uma mesma base para tomada de decisão. Então, você tem várias camadas e essas camadas, então, são colocadas uma sobre a outra ali para poder fazer o overlay, a sobreposição, né, a integração realmente, a fusão de uma com outra camada para gerar uma terceira. Então, a gente vai ver aí as diferentes maneiras de integrar esses dados num SIG. E o SIG, então, ele oferece um conjunto amplo de
de estrutura de dados, de armazenamento, de algoritmos capazes de representar essa grande variedade de concepções do nosso espaço geográfico. Então, oferecer mecanismos de manipulação, análise, consulta, recuperação, visualização e também a plotagem, né, a produção cartográfica dos produtos gerados por um sistema de geoprocessamento como um SIG é o papel principal dele. Bom, e aí na literatura vocês vão encontrar diferentes definições, mas que elas se completam, né? Como por exemplo a de Burrow, que diz que que o SIG é um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar, principalmente transformar, né? E visualizar os dados do mundo real. Cohen já diz que é um sistema de suporte à decisão que integra os dados referenciados espacialmente num ambiente de resposta a problemas ambientais. Code Shield diz que o potencial maior de um SIG está exatamente na capacidade de analisar os dados espaciais. E Dan Germone diz que o SIG ele agrupa, unifica, integra a informação, tornando-a disponível num novo contexto, né, na qual você não tinha anteriormente. Tá? Então você gera um novo conjunto de dados a partir da integração dos dados existentes. E a evolução da tecnologia de geoprocessamento, né, ou a geoinformação, a gente pode caracterizar essas diferentes frentes aqui, né, de usar os SIGs para fazer o mapeamento, para gerenciar, para localizar, para modelar e também prever. Então vamos ver exemplo dessas diferentes frentes aí na evolução da geoinformação. No caso do mapear, né, os SIGs novos aí, você tem hoje diferentes sistemas de captura de dados, né, principalmente através de GPS, imagens de alta resolução, né, e principalmente essas imagens obtidas aí através de drones. Então você tem hoje a possibilidade de reduzir o custo de mapeamento usando drones, né, você trabalha áreas menores, né, mas você tem imagens aí de altíssima resolução para algumas aplicações ambientais ou até cartográficas aí em áreas urbanas, né? No gerenciamento de dados geográficos, aí a utilização forte de banco de dados geográficos, que esse inclusive é um dos focos desse curso, né, por permitir que vocês utilizem aí o banco de dados Postgres com a camada, né, o drive espacial PostGIS para gerenciar, né, a parte vetorial, pelo menos a gente vai estar tratando a parte vetorial dentro de um banco de dados espacial. E também surge aí, né, modelos semânticos e de interoperabilidade. Então, o OGC aqui criando os padrões de interoperabilidade para tratar essas informações de forma padronizada. E a gerência também de grandes volumes de dados, como a gente viu ali atrás no histórico, né, utilizando o cubo de dados geográficos. Já na área nessa frente de localização, você tem aí sistemas baseados em localização, como o LBS, e também a gerência de informação distribuída, né, para permitir que várias pessoas façam acesso ao dado de forma distribuída. Na parte de modelagem, né, surge aí os mecanismos aí para construir a descrição da realidade. Então você tem modelos matemáticos, lógicos, estatísticos sendo desenvolvidos aí por linguagens de programação como Python e R, né, que é uma das maneiras de você acessar aí o seu dado geográfico através até do QGIS e do TerraView, uma linguagem de programação específica como essas duas. Então, no mercado hoje você encontra diversos pacotes agregados ao Python e ao R para trabalhar dados geográficos. E por último, a frente aí de previsão, né, por permitir incorporar exatamente a questão temporal. Então, você olhar o passado, o presente e gerar cenários futuros, como a gente mostrou ali, né, no histórico, né? Você ter, desculpa, ali na percepção do espaço de forma dinâmica.
Isso é, você construir cenários para prever mudanças. Então, mudanças de uso do solo, do crescimento populacional, na hidrologia para prever inundações, no clima para prever épocas de seca, épocas de quantidade de chuva, né? E também na área de agricultura, aí você prevê aí a questão das safras, né? Utilizando aí diferentes imagens ao longo do tempo, ok? Bom, e aqui eu coloco também uma diferença entre CAD e SIG, né? Eu até comentei ali um pouco atrás, quando a gente falou nos anos 80 que surgiu os primeiros sistemas CAD, né? Lembrando que o CAD captura os dados na forma digital, mas em coordenadas de papel. Inclusive o CAD tem muitas ferramentas ali para tratar a regularidade de objetos. Por isso que é muito usado na engenharia, na arquitetura, né? E normalmente são desenhos sem atributos. Claro que tem ali a sua maneira de trabalhar algumas informações alfanuméricas, ou até a evolução dos sistemas CADs para trabalhar com bancos de dados relacionais e ter ali realmente tabelas associadas aos desenhos ali de um sistema CAD. Mas é o SIG, né, que captura a localização da superfície da Terra, considera ali a deformação terrestre, né, através de coordenadas geográficas, né, latitude e longitude. Tem a questão da topologia do espaço, né? O sistema entende, por exemplo, que numa fronteira entre um polígono você tem aqui um vizinho, né? Existe uma conexão entre os polígonos aqui, um ao lado do outro, né? Então essa topologia é percebida aí pelos sistemas de geoprocessamento. E esses objetos, aqui na forma de ponto, linhas e polígonos, você pode eventualmente ter uma tabela descritiva associada aos seus mapas aí. E a gente vai tratar isso aí de forma bem intensa no nosso curso. E para quase chegar ao final dessa primeira aula aí, a estrutura geral de um SIG. Então você tem através de uma interface gráfica, né, num ambiente Windows, num ambiente Mac, num ambiente Linux, a possibilidade de usar as ferramentas de importação, integração de dados, né, e jogar isso através de um sistema de gerência espacial para um repositório qualquer, que pode ser um banco realmente espacial, né, para guardar tanto a parte vetorial como a parte matricial. As ferramentas de consulta e análise aqui através dessa interface, ou as ferramentas aqui também para fazer a visualização, a plotagem, gerar o layout ali, né, o produto cartográfico final ali do seu trabalho. Então, tudo isso fazendo acesso à gerência dos dados. E esses dados, inclusive, eles podem estar localmente no seu computador ou através de bancos que estão em repositórios distribuídos aí na web. A gente vai ver que no final do curso a gente vai tratar um pouquinho dos padrões de interoperabilidade, né, usando web services. Muito bem, então um resumo dessa primeira parte aqui é que os sistemas de geoprocessamento permitem, né, exatamente a gente trabalhar análise espaciais. Então, a localização ali é uma das frentes, isso é, aonde se encontra, aonde está. Então, o SIG poderia estar sendo utilizado para responder questões do tipo: quais são as áreas com maior declividade acima de 20%? Pensando aí numa questão de deslizamento de terra, áreas vulneráveis ou de perda do solo em função da precipitação, né? Com áreas sem cobertura vegetal. Então, me interessa saber aonde está localizado as áreas com essa declividade, né, acima de 20%. A outra frente de análise é as condições, né? Qual é, né, a condição, por exemplo, de uma população da sua cidade? Então, qual a população da cidade de São José dos Campos? Então, essa resposta poderia me dar uma condição, né, de um objeto geográfico frente a outros ali na sua base. A tendência também permite ali me dizer o que mudou
Então, se você tiver duas imagens, por exemplo, de satélite de um ano anterior, de um ano mais recente, você poderia avaliar que aquela área que não era produtiva, agora ela é produtiva aí, né, em função da mudança, né, na tendência, né, do que aconteceu no espaço geográfico. Então, às vezes ali você tinha uma mata, agora não tem mais a mata, você tem uma área produtiva. A questão do roteamento, muito utilizado, né, nesses sistemas de networking. Então, mostrar, por exemplo, qual é o menor caminho para chegar a um ponto a outro da sua cidade. Então, responder questões como essa. Qual é o menor caminho para eu chegar numa estação, numa linha de metrô? Esse tipo de dado também é tratado aí nos sistemas de geoprocessamento, mas nesse curso específico a gente não vai chegar a tratar a questão de networking ou de roteamento aí. Nós temos ainda para finalizar as questões de padrões, né? Qual é o padrão, né, de um fenômeno qualquer? Tipo, qual é a distribuição da dengue em Fortaleza? Então, a partir de várias ocorrências, você pode espacializar, né, ou de forma pontual, discreta ali, você ter os pontos e depois gerar uma superfície mostrando a tendência e ou a distribuição dessa epidemia na cidade de Fortaleza. E por último, a questão da modelagem, né? As análises espaciais poder gerar cenários. Então, o que acontece com o clima, por exemplo, da Amazônia, se você desmatar aquela região. Tá bom? Então, resumindo, a fim de executarmos as análises espaciais de um SIG, necessitamos inserir nossos dados num sistema de forma organizada. Então, a gente vai ver ali que tratar o dado num sistema de geoprocessamento de forma organizada auxilia muito e ajuda até, né, num trabalho em equipe, num trabalho numa instituição onde várias pessoas podem se beneficiar de sistemas de geoprocessamento. Ok? Então, muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Essa é a primeira parte aí do nosso curso. E essa, como foi dito, essa aula ainda é dividida em parte B e parte C. Muito obrigado, até uma próxima videoaula.